Felca. E mais uma vez estamos falando sobre a porcaria do Felca. Eu não poderia simplesmente deixar isso passar. Afinal de contas, a internet inteira tá falando sobre isso. Kill fala detalhadamente sobre o exposed que o Felca levou no Twitter. Kill fala sobre o Felca ter sido xenofóbico. Eu pensei, xenofóbico? Não, talvez ele tenha sido meio misógino com a ex-namorada dele chamando ela de puta, pelo menos de acordo com as regras da misoginia atual. Afinal de contas, dependendo da interpretação de quem tá julgando, perguntar se uma mulher tá de TPM pode ser considerado misógino. Não foi xenofobia, não foi xenofobia. Só que aí me mandaram esse take. Pra mim, sulista e merda é a mesma coisa. Eu odeio sulista, cara. Fora O da sul, pra mim, personalidade. tinha que fazer o seguinte: tinha que separar o sul, Paraná, Rio Grande do Sul, jogar uma bomba atômica nessa porra pra resolver o país do Brasil. Ele tá brincando Não, com tô isso, tá? brincando não, tô brincando não. Eu Esse sou que é do o pior. sul. Eu sou do sul também. Eu pensei, caralho, o Felca não consegue parar quieto pelo menos um minuto. Meu Deus. Eu não vou analisar essa cena agora, porque o vídeo de hoje é sobre outra coisa, outro detalhe. Mas tá, analisando de uma forma meio porca, mesmo ele dizendo que falou sério no final, ainda assim me pareceu que ele tava brincando. Eu posso estar sendo enganado? Posso. Afinal de contas, de acordo com a ex-namorada dele, ele tá muito longe de ser um amador quando o assunto é manipular. A questão é que, na verdade, ninguém sabe de porra nenhuma. E simplesmente do nada eu comecei a pensar nas pessoas que poderiam ser fortemente punidas por conta dessa nova lei da misoginia. É claro, caso ela tivesse surgido há muito tempo atrás. E alguns nomes começaram a brotar na minha cabeça. Recentemente tivemos o Tadala. Nossa, super boazinha. Sim, só que você não tinha mandado eu subir pra ficar pronta pra dormir. Ô, retardado, eu achei que você não bem. O Felca também provavelmente entraria nessa lista. Como cabra na live? Tá saindo áudio da sua live, tá falando aqui. Ô sua puta, como cabra na live? Quem aí não lembra do Japa? Chamazinha de merda. Temos também o nosso miserável presidente. Mão de homem não foi feita pra bater em mulher. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. E também temos o MC Rian. No caso do MC Rian, a lei da misoginia não seria o suficiente para dar uma lição nesse rapaz. Afinal de contas, para quem não sabe, ele deu uma surra na própria esposa. Mas tem uma imagem de que ele dá um chute. Olha aí, essa aí, ó. Nessa imagem aqui, que ele dá um chute. E quer saber? Se eu tivesse no lugar da esposa dele, eu também deixaria ele me bater. Foda-se. Porque quando a poeira abaixou, ele se arrependeu. Boa noite. Queria começar esse vídeo pedindo perdão a Giovana. Claro, pra surpresa de 0 pessoas. Imagina se ele, no dia seguinte, aparece dizendo: foda-se. A vida inteira eu criei músicas tratando a mulher igual um pedaço de bosta. Nitidamente as minhas músicas deixam claro o quão vagabundo as mulheres são. Eu queria entender qual é a surpresa de vocês. No final das contas, vocês que escutam o meu som me incentivaram a ser assim. Esse é meu jeito MC de ser. Só que é claro que o MC Rian não fez isso. Ele basicamente seguiu a receitinha de bolo de como pedir desculpa na internet. E seguiu o plano direitinho. E ainda, pra se desculpar, ele simplesmente deu uma Range Rover pra esposa dele. Isso foi incrível. Que veio de salto alto, charmosa de missa, na vibe se solta. Por isso que eu disse que se eu fosse a esposa dele, eu deixaria ele me espancar todo santo dia. Ao invés de café na cama, eu ia acordar ele dizendo: olha o meu olho dando sopa, prontinho pra ficar roxo, amor. Até porque o trabalho dele depende disso. Ele precisa estar muito inspirado pra criar as músicas merdas dele. As músicas que praticamente comparam as mulheres com pedaços de bosta. A lei da misoginia não vai atingir o MC Rian, não vai. Eu tenho certeza que não. E qual a lição que tudo isso passa pra molecada? É muito simples. Se quiser agredir a sua esposa, tenha dinheiro. O dinheiro resolve tudo. Resolve. E se você aí não tiver dinheiro, outra opção é seguir o conselho do Lula. Quer agredir? Tudo bem, sem problemas. Mas agrida em outro lugar. Mas, como o assunto de hoje não é sobre agressão física, e sim manipulações e jogos psicológicos, vamos deixar um pouco o Lula de lado e focar em quem não concorda com agressões em mulheres. Vamos focar no Felca. O Felca nunca agrediu uma mosca, mas de acordo com a primeira namorada dele, o core dele era manipulação. Quando chegou o momento do Felca escolher a sua classe do jogo, como eu disse, de acordo com a ex dele, ele foi pro caminho da manipulação. O Lula foi pro caminho da agressão. São duas coisas completamente diferentes. E caralhos, já é a segunda namorada do Felca que teve problemas com ele. Eu não sei, mas eu acho que é o momento das que não tiveram problema começarem a se pronunciar. Afinal de contas, ele tá tomando uma coça lá no Twitter. Ou será que não tem nenhuma que não saiu fodida psicologicamente por ele? Deve ter uma ou outra, sei lá. E caralho, mesmo tristinho, mesmo se sentindo muito mal quando tem contatos com a sociedade, ele sai passando pinto em geral. Eu quero mais é transar. Como um amigo meu, que inclusive virou padre, sempre dizia: na dúvida,
arranja um buraco. E foi exatamente isso que o Felca fez. Mas antes de você arranjar um parceiro ou uma parceira, você precisa conhecer a loja da Exposed. É claro, se a sua intenção é andar por aí com camisetas extremamente refinadas. Eu garanto pra vocês que é tudo de extrema qualidade. As estampas são as melhores do mercado, as etiquetas, o emblema emborrachado pra valorizar a peça, costura impecável, tudo foi feito com muito cuidado pra atingir a expectativa de vocês. Eu vou deixar o QR Code do site na tela pra você que tá aí assistindo pela TV. Por via das dúvidas, eu também vou deixar o link do site na descrição desse vídeo. Vai lá, pô, dá uma visitada no site. Evite arrependimento. Exposed. Agora, voltando pro foco do vídeo. A questão é que a própria ex-namorada do Felca resumidamente disse: ele acabou com o meu psicológico. E depois desse relato, muitos desconfiaram dela. Eu pensei, não, que isso? Qual é o motivo da desconfiança? Só que aí eu resolvi entrar no perfil dessa menina pra ver o tal do Exposed. E eu encontrei essa bosta aí. Visualizando no espelho a pessoa que eu quero me tornar. E no espelho a porra de uma personagem da Monster High, ou sei lá que porra é essa. Eu pensei, caralhos, que postagem de merda é essa? Com certeza o Felca arrancou um pedaço do cérebro dessa menina. Low profile, exibidinha. Quero reunir todas as meninas de cabelo vermelho e chamá-las de irmãs. Procuro meninas estilosas para serem minhas amigas da moda. Eu brincava com minhas amigas que eu era a Roberta do RBD e hoje eu me tornei a própria. Caralho. Que dor. Se isso não é uma comprovação científica de que o Felca fodeu completamente o psicológico dessa garota, eu não sei mais o que é. O Felca é um monstro. Não achei que teria tanta repercussão. Talvez minha forma de se expressar não seja muito clara. Pois é uma bosta. Mas fica tranquila que o culpado disso foi o Felca que destruiu o seu cérebro inteiro. O que quis dizer foi que o Felca, desde o início até o fim, me manipulava, fazia jogos psicológicos e os conteúdos adultos que consumia me afetavam indiretamente. E sobre essa questão de conteúdo adulto, faz total sentido, porque o próprio Felca já deixou claro em alguns podcasts que era viciado nisso. Pô, agora eu tô fazendo uma brisa muito foda, cara. Você tinha que ver. O quê? Pornô VR. Imersivo demais, cara. Imersivo demais, de você ficar deitado e as meninas chegar, porra. Você fica até com uma autoestima meio alta, entendeu? Falando assim, caramba, eu não mereço isso. Vale a pena passar por isso depois? Ah, cara, vale, porque depois você esquece, né? Eu não sei nem se vale a pena, mas dá vontade depois de fazer de novo, então você vai... É um ciclo, né? É um ciclo vicioso macabro, cara. Macabro. Eu não era diagnosticada, porém qualquer pessoa que convivia comigo conseguia perceber uma certa vulnerabilidade e ingenuidade da minha parte. Eu era apenas uma menina de 18 anos lidando com um homem esperto. Minhas crises eram provocadas por exaustão emocional. Olha, com todo respeito a Monster High aí, mas até aqui, sinceramente, foda-se. Afinal de contas, o que seria uma pessoa vulnerável e ingênua? Vulnerabilidade em relação a quê? Ingenuidade tem vários níveis também. A gente só vai conseguir calcular essa porcaria toda se os detalhes dessa história fossem mais específicos. Eu era muito ingênua e vulnerável. Pronto, tá aí. Agora se virem. Interpretem da forma que vocês quiserem. Na última vez que tive uma crise onde eu chorava e sentia muito medo... Caralho, medo de quê? Ela não fala. Eu tava com medo. Explicação? Eu não vou dar. Foda-se. E por quê? Bom, Monster High, RBD, Roberta. Foda-se. Caralho. Ele junto dos pais disse que iria me levar pra tomar açaí e me colocou na rua. Não houve término. Falaram que era temporário, enquanto isso ele continuava me manipulando para ir vê-lo. Tá, aqui nessa parte, pelo que deu a entender, vocês moravam juntos, e aí o plano do dia era tomar açaí. Ok, só que além da presença do Felca, os pais dele também foram. Passeio em família. Uau, que maravilhoso. E do nada, eles te pegaram, colocaram você na rua, foram embora e disseram: calma, garota, vocês não estão terminando. Esse término é temporário. Aliás, esse afastamento. Só que vocês continuaram se vendo graças às manipulações. Ou seja, era temporário mesmo, caralho. Se não fosse temporário, vocês teriam... Tá, eu acho que vocês já entenderam. E até agora, eu não entendi o que na visão dessa menina é manipulação. Seria muito mais fácil se ela explicasse, porque ela falou que era uma pessoa ingênua e vulnerável. E beleza. Será que toda vez que o Felca convenceu ela de fazer alguma coisa, na visão dela foi uma manipulação por conta dessa ingenuidade? E outra, ela dá a entender que o Felca é um cara extremamente estratégico e ela é só uma garotinha ingênua e vulnerável. E, bem honestamente, do fundo do meu coração, eu não compro essa narrativa, nem fudendo. E tudo bem, o Felca poderia ser um rapaz de 19 anos que tinha o raciocínio um pouco acima da média, beleza, tá? Mas eu não acho que ele teve essa visão completamente ampla da relação, como essa garota dá a entender. É como se realmente um predador tivesse encontrado a sua
presa. Finalmente, encontrei uma pessoa para manipular e, é claro, me satisfazer fisiologicamente. Sendo que o mais provável era que o Felca, apesar de ser o mais inteligente, fosse só um rapaz de 19 anos que estava começando a se encontrar. Talvez o Felca fosse um cara com várias e várias dúvidas. Pessoas espertas geralmente são assim. Elas têm dúvidas atrás de dúvidas. São muito mais dúvidas do que certezas. E isso é o suficiente para deixar a mente de qualquer jovem de 19 anos completamente deturpada. Isso é a coisa mais comum do mundo para um jovem de 19 anos que começa a usar o cérebro. Ao mesmo tempo que ele quer uma coisa, no outro dia ele não quer mais. Os sentimentos são muito passageiros. Um dia ele ama, no outro dia ele não ama mais. Às vezes nem era manipulação porra nenhuma. Era só um cara extremamente confuso, que não ficava analisando de uma forma extremamente complexa o seu nível de vulnerabilidade. Caralho, imagina um cara de 19 fucking anos tendo que lidar com milhões de dúvidas gritando na cabeça dele, ainda tendo que calcular níveis de ingenuidade e vulnerabilidade de uma garota um ano mais nova que ele. Caralho! Puta que la merda! Se fosse uns 7 anos de diferença, tudo bem. Quer dizer, tudo bem não. Vocês entenderam o raciocínio. Se fosse uma garota de 18 com um rapaz de 30, tudo bem. Mas não, era um ano. A conclusão genial dela é essa. Ele terminou no dia seguinte, chamou pra meter, logo manipulação. Era confusão gritando dentro da cabeça de um rapaz de 19 anos? Não. Ele era espertão, era inteligente. Com certeza era manipulação. A fudida era eu. Ele não, ele é homem. Foda-se. E o mais bizonho é que quem tá fazendo essa análise de que ele era inteligente, esperto, é a mesma que se diz ingênua. Cacetadas. No meio desse caos todo, ele, que dizia ter fobia social, pegou o carro e foi para outra cidade gravar com Orochi. Um dia, simplesmente sumiu e apareceu namorando outra menina, que também conheceu no Tinder, assim como eu, quando tinha 18 anos. Caralho, o que ela acha que é fobia social? Será que ela acha que o cara que tem fobia social fica trancado num quarto 24 horas por dia? Quem tem fobia social também se socializa. Inclusive, isso é bem comum. Às vezes, quem tá vendo de fora nem percebe. A questão não é se a pessoa socializa. A questão é como ela se sente durante isso. E ela mesma fala que ele foi gravar com Orochi. E gravar é a porcaria do trabalho dele. Ele precisa gravar. Ele precisa fazer certas coisas para continuar garantindo números. Para no final das contas, comer. Ou gente ou comida. Depende das necessidades fisiológicas do rapaz. E convenhamos, a pessoa usar Tinder, pra mim, é uma comprovação genuína de que ela tem algum tipo de fobia social mesmo. As pessoas que se cadastram nessa plataforma já têm uma espécie de roteirinho na mente. E se você aí criou uma conta no Tinder e tá pensando, peraí que eu não sou assim, saiba que você não engana ninguém. Você sabe sim senhor, sabe sim senhora. Você tá passando vergonha fingindo uma coisa dessa. Foram coisas pesadas que por mais que o tempo passe, ficam marcadas. Eu já fui parar no hospital algumas vezes. É inacreditável, cara. Ela não explica. É isso, ela quer criar a porra de um enigma. Foi parar no hospital. Por que exatamente? Foi por causa do Felca? Foi. Então explica detalhadamente o que ele fez para resultar nisso. Ah, ele me manipulou, eu tive crise e fui pro hospital. Se virem com essas informações aí. Caralho, como que pode? Que agonia do caralho. O que quis dizer no post que comentei é que hoje esse é o exemplo de saúde mental do nosso país. Acredito que ele tenha mudado? Não. Pois ele continua mentindo e vivendo um personagem. Tá, mentindo em relação a quê? E outra, ele não tá dizendo que é o foda em relação à saúde mental. Quando ele disse que ia participar do quadro do Fantástico, eu até cheguei a pensar nisso também. Mas, pelo que eu vi naquela porcaria de programa dele, é que ele é um fudido mentalmente e depois do blá blá blá, depois de aparecer uma garota fazendo papel de abajur, que porra é essa? Aparecem profissionais dizendo por que ele é um fudido mentalmente. E caralho do céu, eu tô defendendo o Felca, eu não queria isso. Eu não queria defender esse desgraçado. Tudo arquitetado, pensado, planejado. Fonte, não sei, podem confiar. Essa é a fonte. Confia. A Monster High aqui comprova. Eu tô falando a verdade, pessoal. Olhem essa foto aqui que tiramos juntos. Tá vendo? É o Felca aí, ó. Hoje, com o meu diagnóstico, eu choro não pela mulher que sou hoje, mas sim pela menina que fui. Não levo para o coração as piadas. Vocês não estavam lá. Que bom que não leva para o coração. A Roberta do Rebelde ficaria orgulhosa. E eu também já acreditei nesse personagem. Caralho, fodam-se as frases de efeito. Eu quero informações detalhadas. É uma acusação grave. Ou esses tweets era só um mero desabafo mesmo. Um segundo desabafo depois do primeiro que viralizou pra caralho. Que inclusive era pra ter ficado somente na bolha dos amigos
e família. Estranho. Bom, se for pra explicar alguma coisa, seria bom se realmente você explicasse. Eu passava noites em crises no meu quarto ao lado dele, dormia angustiada e com medo. No outro dia, quando eu tentava ir embora, ele não permitia. Eu voltava a acreditar no bom moço que nunca tinha culpa de nada, até um dia ele não precisar mais de mim. Ah, cara, eu tô cansado, cara. Sinceramente, eu tô cansado. A habilidade dessa menina de não saber explicar é bizonha. Vamos recapitular. Ela dormia angustiada. No dia seguinte, quando os dois acordavam, ele não deixava ela ia embora. Só que assim, ele não deixava como? Ele te trancava no sótão? Ele te amarrava na cadeira? Ou ele te manipulava dizendo que as coisas iriam melhorar e que um dia o mundo se tornaria um lugar colorido novamente? Vocês brigavam? Vocês discutiam? Você nunca falou alto com ele. Porque aqui é só paulada atrás de paulada na cabeça do Felca. É como se você fosse uma santa o tempo todo e que nunca tivesse feito nada contra ele. Não especifica como eram essas crises, não especifica nada. Eram crises violentas? Você também fodeu o psicológico dele? Falou alguma merda? Ou tá, sei lá, desconsiderando essa possibilidade? Porque na sua visão, ele era um rapaz esperto e que você era a inocente por ser a ingênua da história. Suas ações contra ele, na sua visão, poderiam ser justificadas porque você era ingênuo? Você consegue entender que tudo isso que você tá dizendo é um monte de nada? Você consegue entender que você conseguiu me fazer ficar de um lado de um cara que eu quero que se foda? E olha, esse fenômeno é raro, garanto pra você que é. A verdade é que era bem melhor nem ter falado mais nada depois daquele post que viralizou sem você querer, sem a intenção. Se a intenção era informar os parça, mandasse essa merda toda aí no grupão do Zap, não no Twitter. Agora, se a sua intenção era explicar pra essas pessoas todas que estão na internet com dúvidas, poderia pelo menos fazer de uma forma decente. Ele disse que não ia me seguir e me assumir porque eu não era famosa. Eu aceitava mesmo sentindo que não era certo. Na verdade, isso aqui tanto faz. Não necessariamente um criador de conteúdo é obrigado a mostrar pro mundo a pessoa que ele tá junto. Existem milhões de motivos extremamente positivos que justificam determinada pessoa não querer mostrar pro mundo a pessoa que ela tá junto. E os motivos positivos, em sua grande maioria, dependendo do que esse criador de conteúdo faz na internet, pode significar proteção, preocupação. Eu poderia ficar aqui um tempão listando vários e vários motivos. Por isso que, na real, que se foda isso aí que ela disse. Criei a conta do Insta pra ele, emprestava minhas roupas pra gravar, ajudava com filmagens e opiniões sobre vídeos. Eu editava no outro canal dele, nunca quis fama. Então, não entendi essa parte. Ela reclamou dele não assumir ela publicamente, disse que na opinião dela não era certo, mas qual foi o real motivo? Ele disse que não ia assumir o namoro nas redes sociais porque você não era famosa, mas a conversa morreu aqui? Você não perguntou o porquê? Você perguntou se você fosse famosa, ele te assumiria? Você perguntou a diferença de assumir uma famosa e uma não famosa pra ele? Caralho, ela não explica. Foda-se. E a Júlia disse, moça, não duvido nada de você, mas meter um não imaginava que teria tanta repercussão, aí você me quebra. E aí ela meteu uma resposta que com certeza fudeu o cérebro de muita gente. Eu não sei usar Twitter, sou nova aqui. Essa foi a resposta dela. Ela não sabia que no Twitter existia uma função de compartilhamento. Ela achou que o algoritmo da rede social do Elon Musk, o rapaz mais capitalista do planeta, foi programado para conter informações extremamente polêmicas. Se as pessoas começarem a comentar sobre o assunto, compartilhar e engajar de todas as maneiras possíveis, o algoritmo do Elon Musk iria esconder essa postagem. Não, ninguém mais vai ver, não. Recomendar a postagem se baseando no interesse do público? Não, aqui não. Caralho, isso não faz o menor sentido. Eu queria saber como que ela pensava que era o sistema de recomendação do Twitter. Eu queria saber, isso eu queria saber. O problema é que essa menina vê tudo da forma mais rasa possível. Isso já ficou muito claro. Ela não consegue analisar a complexidade das coisas. Ela acha que a resposta de tudo é muito simples. Não existem milhões de variáveis, não. E dá pra perceber que ela é exatamente assim em todos os comentários dela. Todos. Nenhum se salva. E inacreditavelmente o Felca falou sobre esse namoro. Passado um tempo eu morei com a minha ex-namorada, que veio em casa, eu já fazia vídeo, ela me ajudava e tudo mais, morava comigo, minha primeira namorada. E por que você terminou e mesmo assim você ficou malzão? É porque a gente não... Era complicado no sentido de que a gente acabou morando junto muito cedo, a gente era muito novo, a gente não era tão maduro. Tem que ser muito maduro o cara pra morar junto. A gente não era tão maduro, ligado? Exatamente, a gente tinha 19 anos, não era tão maduro, era um cara, tipo, a gente tinha uma cabeça meio adolescente ainda, 19 anos e tudo mais, então não bateu muito bem, sabe? Não, e sabe o que é foda? Essa menina viaja tanto que ela tá achando que o Felca vai se pronunciar por causa do exposed dela. Se pronunciar em relação a que ela não falou nada. Aqui, ó. Mas você alega que ele acabou com o seu psicológico e diz isso porque ele foi agressivo, verbal. O pessoal tá com dúvida.
Beleza. Aí ela diz o seguinte: desde o começo até o fim aconteceram coisas. Ele pode se pronunciar dizendo toda a verdade. Caralho! Ela fala um monte de coisa no Twitter e agora quem tem que se pronunciar dizendo tudo é ele. Não, e o pessoal super confuso também. Tá, e o que ele fazia com essa vulnerabilidade? Esse detalhe, ele pode se pronunciar dizendo por quê. É muito sério. Caralho! Qual era a atitude principal que fazia ele acabar com seu psicológico? Sinto muito que tenha passado por isso. Quando ele se pronunciar, irei relatar tudo. Quando ele se pronunciar... Puta merda. Aí o cara comentou aqui, ele não vai se pronunciar, vão fazer cortina de fumaça a rodo pra ele. E aí ela comenta, o silêncio já é uma resposta. Cara, essa menina tá viajando num nível extraordinário, cara. O silêncio já é uma resposta. Ela falou um monte de nada, e aí se ele não responder, já é uma resposta. Uma resposta do quê? Será que ela pensa que deu um checkmate nele? Não, se ele não responder, fim de jogo. Estarei na razão. Mano do céu. Meu Deus, como que as pessoas estão te interpretando errado? Eu entendi imediatamente que você quis dizer que você era uma pessoa vulnerável, então era mais facilmente submetida aos abusos dele. Tá, que abusos? Até agora eu tô tentando entender essa merda. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Só querem passar pano mesmo. Passar pano pra quê? Irmã, eu odeio esse cara. Eu quero que ele se foda. Só que você não tá ajudando. Quando ele se pronunciar, irei relatar tudo. A minha opinião sobre tudo isso, ó, é muito simples. Essa menina tá viajando pra caralho, que dessa vez o Felca tá limpo. Eu não queria estar dizendo isso, cara.